Se você fosse agora, né, eu sei que muitas pessoas aqui são do Brasil inteiro, né, as pessoas vão ver esse vídeo depois também. A inscrição, por exemplo, aqui do TJ São Paulo já está se encaminhando para o final. O TJ Bahia daqui a pouco acabou também. O TRE vai ser o grande concurso de 2023. Certo? É o que há esse ano. Exato. Se você fosse se programar para passar no concurso do TRE, o que você faria a partir de hoje? Como que você se programaria para esse concurso? Primeira coisa, pega o último edital. Que eu faria exatamente o que eu falei. Pega o último edital, pega a última prova. O último edital desse daqui é um pouquinho mais complicado, a gente precisa explicar isso para as pessoas. É porque é unificado esse. Eu pegaria, acho que o de São Paulo. Exato. Não, na verdade, o que eu faria é aquilo que a gente sempre explica nos editais aqui, né, quando a gente fala do TRE. Tem uma resolução do TSE que fixa ali os critérios, então a gente tem que olhar para essa resolução, né? A gente tem que olhar dentro do conteúdo de cada matéria, na minha visão, pro TRE de São Paulo, que é o grande paradigma, né, dessa área, é o maior TRE, e também dar uma olhadinha no último unificado que teve, que é bem antigo, mas só para a gente entender ali a lógica do que foi no último unificado. Tá? Então são esses critérios que ficam um pouquinho mais complicado aqui na hora de analisar o edital do TRE. Né? Mas em síntese, para conteúdo, o edital do TJ São Paulo. Sim. Né, do TRE, TJ São Paulo, nossa. O TRE São Paulo. TRE São Paulo. Pegaria a última prova também, pode ser, do TRE São Paulo, mais recente que teve, acho. O maior foi o TRE São Paulo e foi recente. E montaria um cronograma de estudos de acordo com os pesos, com as matérias, e colocaria uma meta aí de questões, pelo menos meta mínima, sempre que eu falo de meta mínima, e tentaria esgotar o máximo de vezes possível. É isso que eu faria. Sim. E quantas horas você tentaria estudar aqui num pré-edital? Num pré-edital, umas 4 horas. Pós-edital, quantas horas? O máximo que der. Qualquer meia hora está fazendo questão. Sim. E eu acho que essa é a pegada, né? Para passar para técnico ou analista. Inclusive, uma questão também, batendo aqui sobre o TRE. Você faria para técnico ou analista? Ou os dois? Como atualmente eu sou formada em Direito, acho que eu faria analista área judiciária. Né? Sim. Não, mas se você não Se eu fosse formada em administração, por exemplo. Sim, aí qual que você faria? Eu faria técnico. Por que não um analista judiciário da área administrativa? Porque eu acho que não vai nem vir vaga para esse concurso. Também acho. Fica o recado, gente. Sinceramente. Porque agora o técnico é nível superior em qualquer formação. Então, é o mesmo requisito do analista área administrativa, superior em qualquer formação. Então, eu acho que eles nem vão colocar no edital essa vaga para esse cargo, infelizmente. E só que eu acho que se vier esse cargo, milhares de pessoas serão enganadas. Não, e se vier esse cargo, qual que é o histórico de chamar analista administrativo? É muito pouco. Nos últimos anos, quase nada, né? É diferente do analista judiciário, que, sei lá, às vezes chama 300, 200. Não, daí chama... Eu tenho uma amiga que passou em 20 e ela não foi chamada. Sim. E, inclusive, né, gente, eu fiz um levantamento dos últimos TREs, né? Como, para você entender, esse concurso aqui juntou todos os TREs e o TSE. Então vai ser um super concurso, por isso que vai ser o grande concurso do ano. Muitas vagas, é isso Muitas que a gente vagas, tá falando. né? Mas assim, de vagas, nem tanto se você olhar, porque pelo jeito seremos umas 500 vagas, que já é vaga pra caramba também, né? Mas o edital nunca vem com o real de vagas. Né? Exato, entendeu? Mas isso daqui é irrelevante. É o número de vagas é irrelevante. A gente sabe que tem muita vaga por causa do déficit, das coisas que eles falam. Não, e o que está no orçamento também, né? Está no orçamento que temos 500 vagas lá, só que como não tem concurso, eles têm que começar a chamar a galera do concurso. E uma coisa importante, ainda falando dessa coisa de vagas, as pessoas às vezes vêm me falar assim, nossa, Nath, é cadastro reserva, compensa fazer? Gente, eu era cadastro reserva, eu passei em 144. Meu concurso chamou, sei lá, acho que mais de 200 pessoas, com certeza, umas 220, 240 pessoas. E chamou pouco ainda na expectativa, era de chamar mais de 500, a expectativa do último 700, era 800. 800. Né? E assim, você tem que correr o risco de estar no cadastro reserva desse. Eles chamam, por que? Ah, Nath, mas por que então que não vem o número de vagas no edital? Porque se vier, eles são obrigados a chamar. Né? Ninguém quer se obrigar a nada. Eles querem deixar para que, se tiver orçamento, eles chamem. É isso. Exato. Só isso. E o número que realmente importa, gente, eu fiz o levantamento, é 3.600 e cacetada. Que esse é o real potencial, pensando aqui em todos os TREs e no TSE, que eles chamem mais de 3.600 pessoas. Na minha visão, esse número pode passar fácil até de 4.000 durante o período de validade do concurso, porque a gente passou por pandemia, né? Tem um vácuo muito grande ali de vagas. Tem muita gente se aposentando. Sim, né? A gente vai ter mais uma eleição aí no caminho, sabe? A parte eleitoral realmente precisa de uma reformulação, né? O volume de processo, quando você olha o ápice lá na época de eleição,
tá gigantesco. Então, eles precisam melhorar essa estrutura, estão mandando embora, né? Estão tendo que devolver os cedidos. E isso daqui, claro, né? O interesse do tribunal é de ter pessoas especializadas. Existe uma chance muito grande de nomeação absurda. Né? Sim, e tem que aproveitar. Tá? Então, para de olhar para o número de vagas. Tá? E sobre o TRE, inclusive, você, né, o que a gente recomenda como padrão aqui, você é formado em Direito, faz para a JJ, analista judiciário da área judiciária, e eu ainda faria a prova de técnico também, mas com prioridade total para analista. É isso que você faria? Eu não sei se faria de técnico, porque eu acho que a de técnico é mais cedo. Antes eu vou chegar cansada para a prova. Então, eu com a minha formação hoje em Direito, eu faria analista área judiciária só. Só analista. Não, eu entendo também. Principalmente, eu acho que assim, eu sinceramente faria os dois se não viesse principalmente gestão pública. Que aí eu acho que dá uma quebrada, sabe, na competitividade. Aí você vai abraçar mais uma matéria. Porque se você pensar que o edital venha lá com um padrãozão, que aí vai ser constitucional, administrativo, técnico, se vier igual, né? Constitucional, administrativo e eleitoral, pô, você já estudou tudo para analista. Então você vai ter mais uma chance, sabe? Não vai? Eu aí me esforçaria. Sim, mas geralmente tem, né? Então, não sei. Eu acho que eu tô mais para não ter gestão do que ter, sinceramente. Até porque, sabe, o orçamento do TRE pro concurso veio abaixo do esperado, veio metade do esperado. Então, talvez eles simplifiquem bem a prova. E eu acho que aí pode ter um reflexo legal, mas aí não tem como cravar. Independentemente do que aconteça, eu estudaria nesse momento só para analista, e quando sair o edital eu tomo a decisão se eu vou fazer para técnico ou não. Isso. Tá. E aí, se eu não tivesse formação jurídica, se você não tivesse formação jurídica, qual que você faria? Eu faria de técnico. Foi o que eu fiz, né? Porque eu tinha formação em administração, né? Uma observação, né, é que existe uma carreira de analista que pode chamar muito, muito, muito mesmo, que é para a galera de TI. Verdade. TI pode chamar muito, gente. Eu vi que, inclusive, né, na reunião lá do Colégio de Presidentes dos TREs, eles falaram em pedir mais de 500 vagas. Então, para analista de TI, por causa do PJE, né, eles precisam disso, inclusive, para cumprir uma norma, acho, do CNJ, sabe, uma estrutura mínima. Então... É uma boa, né? Sim. Quem não tem algum concurso aberto agora para se dedicar... É que a analista de TI tem que ser formação específica. Não. Você tem que ter ou relacionada, né, à TI, ou você pode ter qualquer graduação e fazer uma pós em TI. Então, mas aí é a formação específica. Sim, você tem que ter uma pós pelo menos, mas se você é formado em administração, quer fazer uma pós em TI, dá para fazer. Dá uma olhada no último edital do TRE de São Paulo, está explicadinho isso daí, que é o padrão, né? Inclusive, quem vai fazer TI, quem tem formação em TI, eu recomendo que faça sim, né? Porque é uma carreira muito, muito boa. Inclusive, tem um podcast que eu gravei com o Jonathan aqui, que ele é da aprovação ágil também, ele passou em 4º lugar no TRT Rio Grande do Sul. E ele passou em TI. E é bem legal, a gente falou bastante sobre essa carreira, está disponível aqui no canal principal da Aprovação Ágil. Tá? Então, isso que você faria. Estudaria para o TRE, se você fosse estudar 4 horas por dia agora, tentaria puxar para analista. Se você não tivesse formação jurídica... Técnico. Com certeza. Legal. E uma coisa que eu recomendo, né? Eu, pensando aqui num planejamento bem simples, assim, para quem vai começar agora, eu tentaria estudar assim todos os dias direito eleitoral, se eu fosse focar só no TRE. Principalmente para técnico, né? Porque é 43% no levantamento que eu fiz. Sério? Da prova. Não vi. Então dá para você colocar todo dia ali eleitoral. Metade do seu tempo na prática ali você vai ter que gastar em eleitoral, porque é o bloco principal ali, né? A matéria principal desse concurso.